Olá, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aí conosco, que esperaram por muito tempo, um bom tempinho. Muito obrigado por esperar até agora. Estamos no ar e esse é o nosso podcast Agora é Hora. Teve alguém que perguntou para mim assim, agora é hora, mas hora de quê? É hora da gente falar de muita coisa boa, hora da gente falar de superação, entrevistar pessoas interessantes, né? Mas, antes de começar, eu quero só pedir para você, entra no nosso canal, se inscreve lá no nosso canal. Hoje eu estou um pouco arrastado, a garganta está daquele jeito, só misericórdia hoje aqui. Mas quero pedir para vocês, entra lá no canal, se inscreva, tá certo? Digita lá, podcast Agora é Hora, tá certo? Entra lá e se inscreva, ativa o sininho e toda vez que formos pro ar aqui, você vai ser notificado desse programa maravilhoso que vai ao ar aqui, tá bom? E entra no nosso Instagram também, você digita lá, agoraehora.ufc, sem acento tá? Agoraehora.ufc e você vai ter aí o nosso programa na íntegra, beleza? Antes da gente iniciar, eu quero só aqui agradecer os nossos apoiadores que estão com a gente aqui. Trigo e Cia, na hora de você comer o seu pão, tá certo? Tomar aquele café, aquele lanche da tarde, vai lá na Trigo e Cia, que eles têm o melhor para oferecer para vocês, beleza? Panificador e confeitaria. VIP Auto Centro, nosso mais novo parceiro aqui, meu amigo Tiago, muito obrigado. Um grande beijão e um abraço para você, tá bom, Tiago? Obrigado pela sua parceria conosco. Nosso amigo Tiago, ele que é da VIP Auto Center, linhas leves e pesados. Ele trabalha aí que você que quer desempenar a roda do seu carro, né, quer dar aquele grau, quer comprar peça para o seu carro, para a sua moto, vá lá na VIP Auto Center e você vai ter aí tudo que você precisa para o seu carro, beleza? Biplays, tudo em acessórios para o seu celular, ali na Avenida Minas Gerais, no bairro do Getati. ACM Massas, tudo em massas para o seu pastel, né? Sou até suspeito de falar disso. Não vou falar muito, não. Só falar o emblema mesmo aqui, não vou falar muita coisa, não. Flor de Açúcar, confeitaria artesanal, arte metal, para você que quer dar aquela repaginada na frente da sua loja, tá certo? Quer dar aquele grau no seu carro, colocar película no carro, seja qual for, vai lá com o meu amigo Sheldon, ele resolve o problema para você, tá certo? E na hora para você mulher, olha só, quer dar uma repaginada nas suas roupas, quer mudar o guarda-roupa, Rose Store é o caminho certo, valeu? Gente, é o seguinte, hoje eu estou aqui com ela, primeiro eu conversei com a mãe dela, e a mãe dela deu a deixa, ela traz ela, tá, para conversar e falar da história dela, e é uma história muito interessante, muito bonita a história dela. E eu estou aqui com ela. Foca nela agora. Fecha nela aí. Tauana Viana! Oi, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Éder, junto com vocês no Agora é Hora. Isso. Gente, olha, eu estou muito feliz em poder trazê-la aqui. Ela tem uma história muito, surpreendente. Vai contar para vocês aqui. Mas antes de começar, Tauana, vou agradecer a Deus por esse momento maravilhoso de você estar aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você nasceu no lar cristão ou não nasceu no lar cristão? E a pergunta que eu fiz uma pergunta aqui, e eu vou deixar para você essa deixa. Já falei o teu nome, mas diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Fica à vontade. Boa noite, Éder. Boa noite a você que está nos assistindo agora, né? Sim, Éder, eu nasci num lar cristão, né? Assembleia de Deus, com muito orgulho, criada pela minha avó e minha tia, né? Vozinha Marlene, tia Deuseli, criada ali na tradição. Escola Bíblica Dominical, todo domingo, sem reclamar, ia chorando, ia debaixo de chuva. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar uma coisa. Tua mãe falou que também era dessa forma. Sim. Era você que ela levava? Ela te levava também ou não? Não. Ah, tá. Né? Beleza. A época da mãe foi um tempo, né? Ah, Depois tá. O teu foi veio a um, minha ela foi geração, outro. eu mais o meu irmão,
Tauã, que é tá. especial, e mais 2 primos, e os meus tios mais novos, né? Que é o Jô e o James, a gente foi criado tudo junto essa Os época. James, para quem nunca se conhece, é o Cachorrão cachorrão do do Brega. Brega. Eu não gosto muito desse nome, não, mas eu prefiro James, né? Titio James. Mas a gente é dessa época, né? A gente foi criado nesse montante, esse grupo. E Legal. esse grupo era o grupo, né, que também foi criado da mesma forma que os filhos, né, mais velhos da avó, indo para a escola dominical. Menino que dormia no culto, chegava em casa, acertava a conta. É. Mas não tinha costume igual os meus, não, que quando Não. dormia, chegava todo. Eu tenho o Matheus, hoje está com 21 anos. Todo final de ano, virada de ano, ele dormia assim, ó. Todo mundo passava o ano normal, passava o ano novo dormindo na igreja. Olha, eu não, mas eu tenho uma prima, né, que é a Ana Clara, que foi criada com a gente, que era certeiro. Todo É? culto era aquele Misericórdia. drama. Tá, eu não sei se tá chegando aí, beleza aí, o dela? Tá um pouco longe, mas continua aí. Sim, então, casada. Casadíssima com Camilo Gondim, Alô, Camilo! Pra mais quem... conhecido como Camilo do Sax. Eu acho que o Camilo conquistou a Tauana só assim, ó. Na verdade, foi assim um inesperado da vida, né? Eu e o Camilo. Ele, para quem não sabe, Camilo foi o meu primeiro namoradinho na adolescência, na época do Tempo Então Central. tem um negócio há muito tempo atrás, de tá 15 para 16 certo. anos, né? A gente teve o nosso primeiro namoro oficial, que era chamado assim na época, né? E eu conheci ele tocava na orquestra e eu cantava no Conjunto Cádiz, na época Lembro do da Cádiz. Lauriene, Lembro, né? lembro. Ali no Templo Central. E o tempo passou, a vida correu, né? Muitas coisas aconteceram e a gente se reencontrou novamente. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho, porque a história, né, do casamento Sim. tem um pouco a ver com drama. Sim, exatamente. E por falar sobre drama, né? Infelizmente, a gente fala um pouco sobre isso. Sim, Você tem uma história, que essa história se tornou um grande testemunho, né, sim. aqui em Tucuruí. Conta pra gente um pouquinho do que aconteceu. Vamos voltar um pouco, algum tempo atrás aí, o Ano que de aconteceu. 2021. Tem uma história a se contar, fica à vontade aí. Bom, eu acredito que essa história repercutiu, né? Sim, Não só sim. aqui em Tucuruí, mas em muitas cidades ao redor, estados e também fora do país. Né? A gente teve Caraca, fora do país. exatamente. Né? Amigos missionários, amigos de outros estados. Então, assim, foi uma história realmente que chegou a muitos lugares. E eu estava lá dormindo, né, sem saber o que estava acontecendo e tudo acontecendo aqui fora. Mas, para quem não sabe, ano de 2021, em junho precisamente, eu peguei Covid, né, e dei entrada com uma situação comum que estava dando geral, né, fui para a UPA com tosse, cansaço, febre alta e fui atendida na UPA. Não na UPA Covid, porque na época estava tendo 2 atendimentos, né? Ali na UPA normal, que era o pré-atendimento, digamos assim, e depois encaminhado para a UPA Covid, os casos confirmados mesmo de Covid e mais severos encaminhado para UTI Covid no regional. Certo. Né? E eu passei pelas 3 etapas. Eu fui, né, para o pré-atendimento e lá fui medicada, ganhei alta, fui para casa, fiz todo aquele tratamento do kit Covid, né? Quem não conhece? Eu lembro desse o kit tratamento. Covid, fiz todo aquele tratamento e fiquei em casa. Na época o Camilo ele estava em viagem a trabalho e a gente estava na organização do nosso casamento, né? Inclusive no dia que eu já estava com Covid e não sabia, eu vim para um ensaio geral do casamento e o meu amigo Ronison, infelizmente, também pegou Covid, porque usamos do mesmo microfone, né? Então, depois que ele chegou, eu piorei e eu dei entrada na UPA Covid já com a respiração bem ruim e fiquei 5 dias lá. 5 dias, a minha saturação estava muito ruim. Se a gente for contar detalhes, não dá, porque é uma história muito extensa. Mas, assim, todo mundo que tentou ajudar na época pegou Covid também. Minha mãe, meus pastores, pastor Edivaldo, pastor Rosinha, né, que atenderam a gente prontamente na hora da agoniação, né, na hora que realmente eu passei mal. E, enfim, foi uma
uma história que repercutiu mesmo. Uma história grande, né? Bem grande. Mas, no geral, eu fiquei 5 dias na UPA Covid e de lá eu fui transferida como protocolo, né, que eles estavam fazendo na época, quando o paciente ele já atingia 50% de comprometimento pulmonar, eles automaticamente encaminhavam para a UTI Covid, que era no regional. Por quê? Porque lá na UPA Covid eles não teriam o suporte para me dar caso eu viesse a evoluir a mais de 50% de comprometimento pulmonar, né? Aí fui transferida para o regional, eu lembro tudo como se fosse hoje, cada momento, cada noite que eu passei ali na UPA e quando eu dei entrada, cheguei ali no regional e fui de primeira para a emergência, né? Não fui diretamente para a UTI, passei a noite lá muito mal, no outro dia desaturei novamente, não conseguia respirar e o conselho que eu ouvia era que o ideal era que eu fosse entubada, né? E o medo de ser entubada, porque na época tinha Todo mundo muita tinha gente medo. morrendo logo após o processo de intubação. O quadro evoluía muito rápido e a pessoa vinha a óbito muito rápido, né? Quantas pessoas conhecidas, né, na cidade que a gente lamentavelmente, né, sentiu a perca, né? Pessoas de repente estavam mal, dava entrada e de repente a gente sabia só a notícia, né? Faleceu, veio a óbito. E a minha família e eu estávamos relutantes quanto à questão da intubação, e era o meu maior medo, porque na minha cabeça, na hora que eu fosse intubada, eu ia morrer. Mas assim, Éder, o meu caso estava tão severo, tão grave, que fui eu mesma que pedi para ser intubada. Eu tinha uma fisioterapeuta lá comigo, me acompanhando, a Carla, né, que se tornou uma amiga, hoje é uma amiga, e eu perguntei para ela, né, como seria o processo de intubação, e ela, você quer que eu chame o doutor aqui para te explicar? Doutor Éder Cuca, que foi o médico que cuidou de Meu mim. xará, doutor Éder Cuca, um Éder abraço. Cuca, um abraço. Sou muito grata pela vida desse homem, depois de Deus, porque ele não desistiu de mim ali naquela UTI Covid, e ele era recém-formado, tá, na época. Um médico ainda não tão experiente quanto os outros, mas que não mediu esforços. Se tornou vitorioso com o teu caso, pode Vitorioso, ter certeza. exatamente. Ele não desistiu de mim. Então, ele chegou prontamente, explicou como seria. Então, a minha primeira pergunta para ele foi, doutor, vai doer? Ele falou, não, você não vai sentir nada. Ele é bem calmo. Ele falava assim, bem calmo. Você não vai sentir nada, você vai dormir, você não vai nem lembrar. E eu falei assim, com muito, muito medo, né? Eu entreguei minha vida nas mãos de Deus naquele momento. E falei assim, eu quero escrever uma carta, né, para o meu esposo, meu futuro esposo, que na época ainda não era esposo, estávamos noivos, tá? Quer contar um logo aí? Quer falar? Logo, Vai lá. né? Tem um processo aí, não tem? Teve um processo. Eu Vai e lá. o Camilo, a gente estava na preparação do casamento, né? Junto com a igreja, aquela coisa Todo mundo animada, feliz, todo mundo tal. envolvido. E, de repente, na semana que a gente iria casar no cartório, eu dei entrada na UPA Covid. Resumindo para vocês. Rapaz. E no dia que estava marcada a cerimônia religiosa na igreja, eu estava entubada. Meu Deus Essa é a do história céu. dramática, né? Mas depois deu tudo certo, a gente casou, tá tudo bem, tudo certo. Que bom, que bom. Mas eu pedi, né, papel, caneta, para escrever para ele. E eu me lembro que com muita, muita dificuldade eu consegui escrever essa carta. Inclusive, ele tem guardado essa carta até hoje, né, meio que me despedindo, né? Oh, Jesus amado. Dizendo, amor, eu amo você e quero dizer para você não ficar triste. Caso venha acontecer alguma coisa, eu já estou preparada, minha vida já está na mão de Deus, né? E dei umas orientações para ele. E realmente eu não lembrei quando eu fui entubada. Quando eu realmente saiu todo aquele sedativo da minha corrente sanguínea, que eu caí em si e percebi, nossa, está tudo tão normal, né, que eu vim perceber que realmente tudo aquilo que eu estava vivendo era quando eu estava entubada e não sabia. Eu não sabia que eu estava entubada. Tu tem fotos ainda? Eu tenho fotos, eu tenho vídeos. Algumas fotos eu só consegui ver muito tempo depois já que eu saí da UTI. E, para mim, a primeira vez que eu vi foi um choque muito grande. Principalmente a foto da nota de falecimento que saiu
nas redes sociais. É com muito pesar que nós anunciamos o falecimento de da Tauana. Tauana Viana. Vai em paz, princesa. Descanse em paz, princesa. Meu Deus. Assim que tava até na isso foto. você teve Sim, que... teve que... Só que assim, na verdade, quem lidou com essas coisas foi a minha família. Sim. Né? Eu estava entubada, não sabia de nada disso que estava acontecendo. Eu só sabia o que estava acontecendo lá no meu mundinho, enquanto eu estava entubada, mas não sabia que estava entubada. Sabe que eu vejo que tem gente eu não sei, existe ser humano que consegue deitar a cabeça dele lá na cama dele, que eu acho que a cama é mais um inferno, essa cama. Porque para falar da vida dos outros, para colocar uma nota de falecimento de uma pessoa que está lá. Detalhe, a informação saiu lá de dentro, tá? Da equipe que estava cuidando de mim, de uma das pessoas que estavam lá. Porque na época o transtorno foi tão grande que a pastora Franci, que eu chamo carinhosamente de tia, né? A gente tem uma história. Tia Franci. Ela foi atrás, muito indignada, de quem postou a foto. Eu imagino. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Nunca queira encontrar a Franci na frente de vocês, ela é furiosa. Ela sem estar braba, já é furiosa. E não me pergunte como, mas ela encontrou a pessoa que postou a foto. Rapaz do céu. Ela encontrou a pessoa e a pessoa falou assim, não, mas a informação eu recebi de lá de dentro, né? Foi de lá de dentro. E, então, assim, a pessoa não quis, né, identificar quem passou a informação para não comprometer. Sim. Mas o fato dessa ocorrência foi o seguinte, eu realmente praticamente morri nesse dia, né? Eu desaturei, a minha saturação chegou a 40, e uma pessoa que chega a saturar 40, ela é dada como morta. Imediatamente começa um procedimento de RCP naquele paciente, né? E é pouquíssimas chances que ele retorne à vida. E o meu caso, eu fui dessas pouquíssimas chances, né? Eu retornei, eu estabilizei, mas o médico foi no dia do meu pior diagnóstico também, né? O médico, através do boletim que ele sempre dava para o meu esposo, e meu esposo repassava para a família e amigos, ele pediu, né, que o meu esposo preparasse a família, né, ele se preparasse, né, porque a partir daquele momento a minha vida estaria nas mãos de Deus, ele não tinha mais o que fazer. Aí chegaram a fazer o RCP em ti? Não, eu acredito que não precisou. Não precisou? Não precisou, mas aquela noite foi uma noite crítica, tanto que saiu a notícia, né, por todos os corredores do regional, que daquela noite eu não passaria. Né? Eu acho que foi devido a essas intercorrências que a pessoa, né, precipitadamente passou uma informação errada, né? Ela faleceu. E aí no outro dia a foto estava nas redes sociais, né? Circulando. E lá no finalzinho realmente você fala que você morreu, mas identifica, né? Com certeza. Realmente lá embaixo você pegou e colocou. Realmente morri, mas... Morri para... Aquela Tauana realmente morreu, porque depois de uma experiência dessa, você não consegue mais ser o mesmo. É verdade. Depois de tudo, da experiência não só física, mas espiritual, porque teve uma experiência espiritual também. Não daria tempo para contar tudo, detalhes, mas a gente pode ressaltar alguns pontos, né? Fica à vontade. Né? Como muita gente, né, depois me perguntou, e aí, Tauana, a pessoa que está entubada, ela fica consciente, ela consegue falar com Deus? Só um detalhe, sabe que essa pergunta é a minha pergunta também? Como que é, né? Você está lá... Eu pensava assim, a pessoa que está entubada, né, ela partiu dessa para melhor. Acho que não sente nem dor. Ela está só dormindo. Os profissionais, né, que eles vivem da comprovação científica. Sim, então, eles vão falar para você um diálogo científico. A forma científica. A forma científica, mas você né, quer saber se sente dor. Que me passaram é que, não, você só vai sonhar, você vai ficar sonhando, né? Tanto que o meu médico, Éder, depois que eu acordei e comecei a contar tudo que eu tinha acontecido, que eu vi, ele falava... Não, então, eu acho que tu assistiu a muito filme de ação antes de ser entubada, que estava no teu subconsciente, algo desse tipo. Mas levou um tempo, realmente, para que eu conseguisse separar e discernir em Deus aquilo que realmente foi alucinação, porque tem a parte, né, do teu cérebro que está ali, existe, das alucinações, e hoje eu consigo separar de forma bem precisa na minha cabeça o que foi alucinação.
o que foi espiritual, né? E o que foi real depois, porque enquanto eu estava lá, estava tudo misturado, né? A sensação era que eu iria enlouquecer com tanta informação absurda que os meus olhos estavam vendo. Eu não sabia que eu estava entubada. Sabe que tem gente curiosa te ouvindo, né? Tem gente curiosa. Tem. Será que ela vai falar isso? Eu quero saber, tá? Vai fundo, vai fundo. Pois é, então assim, eu vou falar da minha experiência, porque cada pessoa, né, tem a sua experiência. Eu vou falar da minha experiência, que pode não ter sido a experiência dos demais que foram entubados, né? A minha experiência foi assim. Como eu posso começar? É muito difícil falar sobre isso, na verdade, porque tem coisa que a mente humana, palavra alguma, por mais que você se expresse bem, vai conseguir explicar a sensação que você viu, os fenômenos, né? As coisas que está além da nossa compreensão humana. Seria aquela frase de Paulo, algo inefável. Isso, né? mais ou menos. Uma palavra aí que não nesse tem explicação. caminho, não tem como explicar. Mas o que eu consigo explicar eu me entubaram, eu não sabia que estava entubada. E mas eu me via na maca, na cama, deitada. Eu via mais dois pacientes à minha frente, um de frente com a minha cama e outro do meu lado esquerdo, porque a minha cama ficava no canto direito da direção que eu estava deitada, né? Então, tinha ao meu lado mais uma cama à minha esquerda, né? Só que a cama que estava do meu lado, eu só via ela vazia, um lençol muito branquinho, bem feitinha a cama, não tinha ninguém na cama. Só que depois, quando vai ser meio misturado as informações, tá? Aí você vai pegando aí. Porque eu vou tentar falar ao mesmo tempo que estava acontecendo comigo enquanto eu estava entubada e enquanto estava acontecendo aqui simultaneamente no real. Então, eu vi aquela cama feita, vazia, mas tinha uma pessoa do meu lado. Depois eu soube, porque em um dos vídeos que eu tenho, que me filmaram, que inclusive eu nem posso mostrar porque era algo assim da minha família, né, com alguns colegas que estavam lá dentro e fizeram esse favor, né? E tinha um rapaz do meu lado, entubado, e esse rapaz veio a óbito, né? Veio a óbito. Eu acho que muita gente aqui na cidade conhece ele, é o William da Provecon. Muita gente conhecia ele, um rapaz fortinho, né? Enquanto eu estava entubada, eu não via ninguém na cama, mas ele estava lá, entubado também. E tinha mais duas pessoas na minha frente, entubadas. Resumindo, do meu quarto, eram 4 pacientes por quarto, né, 4 leitos com paciente. Do meu quarto, todos os 4 entubados, só eu sobrevivi. Né, o rapaz da esquerda faleceu, o homem que estava à minha frente faleceu e a senhora que estava também à frente, do lado esquerdo, faleceu também. E eu estava entubada, não sabia, mas eu conseguia ver e ouvir tudo. Eu só não sabia por que eu não conseguia falar e me mexer. Eu não conseguia me mexer e não conseguia falar, mas na minha consciência eu falava. Eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Meu Deus, por que eu estou aqui? Me tira daqui, né? Eu ficava com aquelas indagações, eu chorava muito, muito mesmo, porque as coisas que eu via, algumas eram assustadoras, né? Tinha uma voz que ficava 24 horas. A minha cama ficava do lado de uma das janelas da parede do quarto e uma voz que eu sentia que vinha do lado de fora. E essa voz falava assim, dorme, dorme. Meu Deus do céu. Dorme. Escuta aí, gente. 24 horas essa voz dizendo dorme. E tinha vezes... Vou até tomar um copo de água aqui para ver se... Tinha vezes que intensificava essa palavra. Essa palavra se intensificava de uma forma como aquela voz, como eu posso dizer, demoníaca, de filme de terror. Eu sei, né? Como é que é. Dorme. Dorme. E tinha horas que eu ouvia o fungar de fúria, como se aquela voz estivesse com sede na minha vida. Meu Deus do céu. Dorme, né? Então, assim, depois eu vim entender que era a voz da própria morte, né? Com certeza.
né, querendo que aquele momento fosse meu. Mas Deus estava no controle de tudo desde o começo, né? Então, quando eu estava entubada, eu estava respondendo a pergunta de todo mundo, eu estava consciente, sim, eu estava vendo tudo, sim, só que eu via simultaneamente o que estava acontecendo no real e no espiritual. Ficou assim uma salada mista, uma salada de fruta real e espiritual, e aquilo começou a me agitar. Tanto que depois, quando eu já estava quase ganhando alta, né, os próprios enfermeiros, fisioterapeutas, médicos vinham conversar comigo, começaram a contar tudo o que aconteceu comigo, porque nem eu sabia que eu tinha passado por tudo aquilo. Eu via o que estava acontecendo à minha volta, mas eu não sabia que o meu quadro tinha evoluído, meu pulmão ficou 97% comprometido. Eu só tinha 3% de chance de vida, né, de respirar. Nossa. Eu tive que passar pela traqueotomia, né, porque depois que eles me tiraram da intubação, eu ainda não conseguia responder, a saturação caía ainda, então eles tiveram que colocar esse ventilador mecânico, né? Aqui eu tenho Até a marquinha ainda até aí, né? hoje, né? Fiquei 10 dias com a tráqueo, respirando pela tráqueo. Só que nesse período que eu estava entubada, que foram 15 dias no total de intubação, o meu quadro foi só evoluindo para pior, né? Eu tive uma anemia generalizada, quase me matou, eu tive que tomar 5 bolsas de sangue. Eu tive uma infecção no sangue que eles tentaram todos os tipos de antibiótico. Para quem é profissional da saúde sabe, eu tomava 7 bombas ao mesmo tempo. Eles sabem o que significa isso. E eu tenho amigos profissionais da saúde que falam assim para mim, tu já é um milagre só de ter conseguido tomar 7 bombas ao mesmo tempo. Eram 7 tipos de medicações, né, e que estava sendo ali introduzida no meu organismo ao mesmo tempo, simultaneamente. Só isso, o fato do meu corpo ter conseguido aguentar já foi um milagre, né? O primeiro acesso que foi na virilha, ele entupiu, eles quase me perderam. Nesse procedimento, eles passaram uma noite inteira tentando desentupir, né, o canal de acesso por onde a medicação estava entrando, que era pela veia da artéria na minha virilha, que entupiu. Eles passaram uma noite inteira. O doutor Éder me contou, nossa, mas deu trabalho, mas eu não saí do teu lado um minuto, né, enquanto a gente não conseguiu solucionar. E quando eles conseguiram estabilizar essa questão do meu acesso, eles abriram outro acesso aqui próximo ao meu ombro, né, que foi o acesso que eu já consegui ver depois que eu fiquei consciente, né, um acesso bem profundo. Eu tenho a marca até hoje dos 2 acessos. Então, assim, foram inúmeras situações. E, por último, que não menos pior, eu entrei em falência de órgãos, que foi o pior diagnóstico que eu ia ter que fazer, ia ter que ir para hemodiálise, né? E a maioria dos pacientes, quando eram entubados, eles evoluíam para a questão da falência de órgãos, e eles entravam na hemodiálise e, quando chegava nesse ponto, não resistiam e faleciam. E o médico, na época, falou para o meu esposo que a pior coisa que poderia acontecer comigo naquele momento era eu entrar em falência de órgãos, e era o que estava acontecendo. Meu E Deus. foi o momento que ele pediu, né, para que a família se preparasse, meu esposo se preparasse, que eu estava nas mãos de Deus. Mas como Deus estava no controle, o doutor Éder teve uma ideia de última hora. Não tenho dúvida que foi direcionada por Deus, em fazer um procedimento de pulsação antibiótica em todo o meu organismo, né? Eu não sei como é esse procedimento, mas quem é da área da saúde vai saber o que é. Como é que é o nome? É pulsação antibiótica na minha corrente sanguínea. E deu certo. Meu rim voltou a funcionar, e a hemodiálise que estava marcada para outro dia de manhã teve que ser cancelada. E daí para frente, o meu quadro só foi melhorando gradativamente. Lá no mundo espiritual, eu entubada, tudo isso acontecendo, né, aconteceu inúmeras coisas. E uma delas foi que eu ouvi a voz de Deus, né, a voz do próprio Jesus falando comigo em alto bom som. Eu nunca vou conseguir ter palavras para conseguir descrever essa voz. É uma voz mansa, suave, doce, ao mesmo tempo poderosa, entra e sai de ti como se fosse uma força incontrolável, não sei explicar.
Mas em um dos momentos que eu estava muito, muito, muito angustiada, muito aflita, com bastante medo de tudo que estava acontecendo, eu fiz uma pergunta para Deus na minha mente. Falei assim: Deus, quando é que o Senhor vai mandar alguém para me tirar aqui desse lugar? E foi quando a voz dele veio dentro de mim e causou um arrepio, assim, uma sensação incontrolável no meu corpo. E aquela voz falou assim: filha, ninguém foi me tirar da cruz. Nossa. Então eu entendi, naquele momento eu chorei muito, porque eu entendi, realmente ninguém foi te tirar da cruz, era necessário, Senhor, morrer. E naquele momento eu entendi que eu ia morrer. Foi naquele momento, Éder, que eu me conformei e entreguei minha vida para Deus. Porque até então eu estava relutando. Eu ouvi aquela voz: dorme, dorme. Então, na minha cabeça, se eu fechasse os olhos e dormisse, eu ia morrer. E eu estava relutando para não E dormir. às vezes essa relutância aí, a Sim, gente pensa nas famílias, pensa nos sim, nos filhos, pensa filhos, eu nos só pensava em todo amigos. mundo. E lá, naturalmente falando, o médico falava para o meu esposo: olha, Tauana, a medicação não está conseguindo fazer efeito porque o corpo dela não está conseguindo descansar, ela está agitada demais. E ninguém sabia o motivo. A quantidade de sedativo que é normal para usar num paciente para esse tipo de procedimento é 40 ml. Em mim tiveram que usar 60 e mesmo assim não estava conseguindo me manter ali tranquila para que a medicação fizesse o efeito no meu corpo. Mas era devido a tudo que eu estava vendo no mundo espiritual. Causava uma reação do mundo Causava uma natural. reação no meu corpo físico. Isso. Né? Então, tudo isso. Depois eu fui falar para o doutor, e doutor, menina, tu assistiu o filme demais, antes de ser entubada, né? Mas, enfim, eu tive esse momento com Deus e eu chorei muito. E foi naquele momento que eu falei: Senhor, então se eu tenho que morrer, amém, eu me conformo. Eu entrego minha vida em Ti. E dali por diante, eu comecei a me acalmar, porque eu tinha convicção que eu ia falecer, que eu não ia voltar para minha família, que eu não ia voltar para minha filha, né? Mas eu consegui ficar em paz. A sensação de saber que você está nas mãos de Deus é a melhor sensação do mundo. Você se sente seguro, né? Seguro, é uma sensação de que estou indo para minha casa, acabou dor, acabou o sofrimento, acabou tudo isso que a gente tem que passar aqui, né, nessa terra, infelizmente. E tanto que teve um momento que eu nem queria mais voltar, tá? Eu queria estar com Jesus, eu queria estar com Ele, né? Mas, de repente, eu associo esse acontecimento no mundo espiritual com o que aconteceu no dia do meu pior diagnóstico, devido ao relato dos testemunhos depois que eu recebi na minha casa, quando eu já estava em alta, de alguns amigos, né? Aconteceu que eu já estava conformada, vou para a glória, estou com Jesus, está tudo certo, né? E, de repente, eu ouvi a voz da minha mãe, do lado de fora, dizendo assim: Tauana, levanta! Aquela voz dela que todo mundo Né? conhece. E eu fiquei umas 3 vezes bem fraquinho, eu ouvi lá no fundo: Tauana, levanta! Aí, de repente, isso parece a voz da minha mãe, né, na minha cabeça, e de repente aquela voz ia ficando mais forte, e eu comecei a me agitar: é a voz da minha mãe. É a voz da mãe, é a voz da mãe. De repente, quando eu reconheci a voz dela, acompanhado da voz dela, veio a voz de uma grande multidão. Não tem quando ouve aquele barulho do estádio de futebol? Sei como é que é. Foi mais ou menos essa a sensação que eu tive, de uma voz, a voz de uma grande multidão clamando, falando a mesma coisa junto com a voz da minha mãe: Tauana, levanta! Tauana, levanta! Eu não sei como, Que Éder, bacana. naquele momento eu comecei a chorar muito e comecei a falar em línguas estranhas. Porque naquele momento que eu estava já, tipo assim: Deus, te entrego o meu espírito, né? Vamos logo para casa que eu não aguento mais. Tinha um espírito lá dentro do quarto,
né, que ele estava torturando a vida dos outros pacientes. Eu vi muita coisa, eu vi aquele hospital se tornou para mim o próprio inferno, porque eu ouvia o gemido, o grito, o pedido de socorro, de ajuda de pessoas que vinha do corredor, e de repente eu estava nos corredores, eu via as outras pessoas dentro dos quartos, eu via uma menina envolta a arames farpados, chorando empendurada no teto do quarto, assim, em cima da minha cabeça, né? Eu vi um homem pregado na parede também do outro lado do quarto. Então, assim, coisas terríveis que eu não tenho coragem nem de falar aqui, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava lá na minha cama, eu estava vendo tudo que estava acontecendo no hospital. Você estava vendo o mundo espiritual ao redor do que estava acontecendo, né? Essa era a questão. O mundo espiritual estava se movendo. Isso, gente, para a gente entender que o mundo espiritual, ele existe. Ele é real. É real. Ele é real. Ele é tão real como eu estou te vendo agora, Éder. As pessoas vieram me perguntar, elas tiveram essa curiosidade. É como um sonho? Tu percebeu que tu estava sonhando? Não. É tão real, foi tão real quanto nós estamos aqui agora. Tanto que eu, quando percebi que as coisas estavam calmas, e as pessoas começaram a vir conversar comigo e contar tudo que tinha acontecido, eu fui começando a assimilar e entrei assim em choque. Eu entrei em choque porque eu não sabia que eu estava entubada. Eu não sabia que tudo aquilo tinha acontecido comigo, a evolução do meu quadro para quase morte, né, tudo que aconteceu comigo, os procedimentos que eram feitos, né, diariamente, que eu fui ter consciência já depois que eu saí desse transe do sobrenatural e fiquei só no real. Mas é a mesma coisa, o mundo espiritual e o mundo real é a mesma coisa. Uma ação aqui gera um efeito lá e dá como um bate-volta. Sai daqui para lá e volta de lá para cá. Uma via de mão dupla. Exatamente. Então, acontece simultaneamente. Aqui, se Deus fosse permitir os nossos olhos espirituais se abrir nesse momento, nós veríamos, né, anjos e demônios, que foi o que eu vi lá, e a situação espiritual de cada pessoa, que foi o que eu vi, pessoas gritando, pedindo por socorro, como se fosse o próprio inferno. Eu ouvia elas sendo torturadas. Espírito de enfermidade é um espírito que tortura as pessoas. Eu via pessoas envoltas em arames farpados, pessoas sendo torturadas com instrumentos de cirúrgicos, em áreas assim do corpo que eu não consigo falar e descrever. Imagino. Né? Mas o espírito de enfermidade, ele é um tipo de espírito que ele tortura as pessoas no mundo espiritual, que foi o que eu vi, foi assim um choque para mim muito grande. Né, tá? E por isso os médicos não entendiam por que o meu corpo ficava agitado, né? E esse era o motivo. E nesse dia específico em que eu ouvi a voz da multidão, tinha um espírito lá dentro do quarto me provocando. Eu já estava em paz, entregando meu espírito a Deus, me preparando para partir, e ele começou a debochar de mim e dizer assim: tu pensa que tu vai sair daqui? Tu não vai sair daqui não. Falava para você. Ainda ria. Na minha cara. Olha só. E a lágrima descendo, e eu assim, aguentando, sabe? Porque é uma opressão. Ali naquele lugar eu vim entender o real sentido da palavra opressão, uma pessoa que é oprimida. Eu vim entender. É uma tortura. Realmente. É uma tortura na mente que a pessoa sofre. Porque a gente entende o seguinte, o mundo, o que a gente tem aprendido? Que o mundo espiritual, ele vai ter as suas... Vamos entender aqui. Sim. Ele tem 3 áreas espirituais principais, né? O mundo físico, sim, o mundo da mente e o mundo espiritual. Isso. Sabendo ou não, todos nós participamos dessas 3 dimensões. Exatamente. Porque nós temos corpo, alma e espírito. E é justamente as 3 áreas que a enfermidade, ela tortura. Ela Sim, tortura sim. o corpo da pessoa, o espírito e a mente. Foi nesses 3 níveis que eu fui torturada e vi outras pessoas sendo torturadas ali naquele lugar. Só que eu, enquanto estava entubada, não sentia dor. Porque a intubação, o sedativo, ele te inibe de todo tipo de dor. Mas a dor que eu sentia na alma,
da opressão que eu estava sofrendo lá, esse espírito debochando, falando, a voz dizendo dorme, e fora outras coisas que não dá para descrever aqui, porque o tempo não vai deixar, mas Sim, o foi tempo é bem muita curto. coisa. Mas para quem tiver assim, um pouco mais de curiosidade, lá no meu Instagram tem 2 horas resumida Tá do aí, gente. testemunho. Como é que o pessoal faz para te seguir lá no Instagram? É Tauana Viana, tudo junto, Tauana sem H, Tauana Viana Bela com 2 L. Só, Tauana Viana Bela. Né? E aí você pode ir lá assistir depois, se quiser. Tem resumido, é bem resumido, mas conta com mais detalhe essas partes que eu estou enfatizando aqui. Né? Porque eu via uma guerra espiritual, eu vi anjos e demônios. Né? Só que o mais interessante, eu não via eles em forma de monstro, era em forma de pessoas. E eu ainda conseguia identificar quem era demônio, quem era anjo e quem era humano. Eu conseguia só através dos olhos. Aí vem aquele versículo que eu fiquei depois meditando. A janela da nossa alma são os olhos. São os olhos, né? exatamente. E através dos Janelas da olhos eu alma. conseguia identificar quem era demônio, quem era anjo e quem era humano. Né? Os demônios, eles viam a mando do seu chefe superior, que inclusive lá no testemunho você vai entender isso quando você assistir, que o médico sentou comigo, isso no mundo espiritual, tá, gente? Ele falou assim, Tauana, ele veio aqui, ele te viu, ele quer você porque a tua beleza é diferente. Ele disse que nunca viu uma beleza como a tua. Nossa. Né? Ele vem aqui no hospital todo mês e leva uma mulher, uma jovem, e ninguém nunca mais vê ela. E ele quer você, porque ele disse que ainda não viu uma beleza como a tua. Hoje eu entendo que essa beleza, que esse homem era o próprio diabo, né? E que a beleza que ele viu era o brilho do Espírito Santo na minha vida. Né? A beleza que ele estava enfatizando não era uma beleza física, porque por beleza física, Satanás pode ter qualquer mulher do mundo que ele quiser. Né? Então, a beleza que ele estava enfatizando era o Espírito Santo em crente. A única que ele almeja. Almeja. É esse tipo de beleza que ele quer da nossa vida. Então, ele chegou, o médico, para mim, olha, esse cara tem influência em todos os lugares. Ele tem influência na política, ele tem influência na educação, ele tem influência com o juiz, dentro da prisão, dentro dos hospitais. Quando ele chega aqui, a gente tem que fazer o que ele quer, senão ele mata a nossa família. Ele ameaça a nossa família de morte, ele ameaça a nossa vida. Inclusive, lá eu vi pessoas que morreram pela mão desse homem porque não cumpriram ordens simples dele. Deixaram de cumprir, porque virou uma guerra no hospital. Uns ficaram contra, não, nós não vamos entregar a vida dessa menina. E outros, não, vamos entregar sim, porque é melhor que ela morra do que todo mundo morra. Né? Então, ficou essa guerra. E os demônios ficavam rodeados na minha cama, pela ordem deles, infiltrados, vestidos de enfermeiros, de técnicos, de médicos. Mas eu consegui identificar pelos olhos. Só que eles não chegavam perto da minha cama. Eles ficavam do outro lado do quarto, eles sentavam naquela cama que estava vazia, a maioria deles, e ficavam, não chora, coitadinha. Ficavam debochando de mim. Gente, para você que está entrando agora aí, tá? Esse é um mundo espiritual que ela está explicando, isso. Tá certo? E então, eles debochavam. E o mais interessante é que tinha uma mulher, uma enfermeira, que ela estava todo o tempo, vinha, como é que tá a Tauana? Cadê a Tauana? Não deixa, tu não chega perto, não sei o quê. Quando a guerra se intensificou no hospital e começou a haver morte, anjos e demônios começaram a lutar entre si. E eu ficava vendo, eu via os corredores, eles escondidos, se matando, com agulhas, com facas. Era uma coisa assim de louco, virou uma guerra mesmo dentro do hospital. Misericórdia. E aquela enfermeira que sempre estava preocupada comigo, no momento que a guerra intensificou, ela ficou em pé, do lado da minha cama, com uma roupa do exército e uma metralhadora na mão. Uau! Ninguém chegava perto de mim, nem para me medicar, se ela não autorizasse. E aí, cristão, tá ligado? Se ela não autorizasse, ninguém conseguia chegar perto de mim. Se alguém chegar perto, você vai fazer o quê? É o quê? Que remédio é esse? Pode chegar. Ou não, não vai chegar. Era assim, né? E ela olhava para mim e falava assim, Tauana, fica tranquila, você vai para casa. Era a frase que os enfermeiros mais falavam para mim, os enfermeiros no mundo natural,
os humanos de verdade. Tawana, tu vai para casa, já já tu vai estar em casa. E essa enfermeira, nesse dia que a guerra estava bem intensificada, ela falou para mim, fica tranquila, tu vai para casa, eu vou te tirar daqui. Ela falou para mim. E foi um momento bem assim, chocante, que foi esse momento, que foi o momento que eu consegui ouvir a voz da mãe lá fora. A voz né? da multidão. Então, tinha inúmeros detalhes acontecendo ao mesmo tempo, que não tem como a gente descrever aqui. Mas a voz da multidão. E a partir do momento que eu ouvi a voz da multidão, eu comecei a reagir espiritualmente, porque o medo, ele estava paralisando o meu corpo, o meu corpo estava paralisado, mas eu sentia o meu corpo tremer de medo. Eu nunca senti uma sensação de medo tão profunda como essa. Meu corpo tremia, eu sentia dentro de mim as coisas se agitarem. E foi nesse momento que eu comecei a falar em línguas estranhas, e comecei a repreender aquela voz, e eu comecei a falar na minha mente, vai embora, tu não é real, tu não é mais forte que o meu Deus, e comecei a entrar na guerra, né? E daí para frente as coisas, normalizaram. Foi quando eu caí em si que eu já estava extubada, ou seja, não estava mais entubada, só estava com a tráqueo, ainda não conseguia falar. Mas foi quando vários enfermeiros, médicos começaram a me contar tudo que estava acontecendo comigo, e eu comecei a chorar. A minha saturação caía, porque era muita informação e eu não conseguia lidar com aquilo, e eu achava que eu ia enlouquecer. Eu vi uma foto uma vez que a pastora colocou na igreja, a gente viu você toda entubada. Tenho. A gente pode mostrar. Manda para mim aqui, que aí eu dou um jeito de mandar para o Pedro. Eu tenho o vídeo. Não sei se tem como jogar aí, Pedro. Eu tenho o vídeo, eu acho que esse vídeo... Manda a foto. Conseguir tirar a foto, mandar para mim, fica até mais fácil. A foto é um pouquinho... Tem que ter um tempinho aqui para me procurar. Não tem problema. É um pouquinho mais... Gente, eu estou conversando com Tawana Viana, ela está falando sobre um testemunho muito forte que aconteceu na vida dela depois do Covid. Ela passou por esse processo, e depois que vocês quiserem ver na íntegra todo o testemunho, tudo que ela falou, você pode ir lá no Instagram dela, já já ela vai falar novamente o Instagram, tá? Para vocês terem na íntegra direitinho tudo. Você que tem curiosidade, quer saber de alguma coisa, perguntar para ela lá no Instagram, você pode ir lá e perguntar depois para ela. E ela tocou num assunto aqui muito importante, que é o mundo espiritual. Ele existe. Ele é real, né, Tawana? Sim. Super tão real. Muito... quanto estou vendo o Éder nesse momento. Conseguiu aí a foto? Mandei para você. Ótimo. Então, Éder, como eu estava dizendo, o momento do ápice foi o momento que eu comecei a reagir. E quando eu dei por mim, tudo estava calmo, né? E as coisas foram voltando ao normal. Só que aí veio a parte, né, que a gente nunca consegue relatar tudo, porque é muito extenso o testemunho, a história, cheia de detalhes. Mas aí, quando eu saí da extubação e comecei a cair em si, que tudo aquilo realmente aconteceu, não foi coisa da minha cabeça, eu quase enlouqueci, porque foi tão real quanto eu estou vendo vocês. Não foi como um sonho, não é como uma visão, não é nada disso, foi real. E eu comecei a sentir dor, o efeito da anestesia foi passando. Vai sentindo a dor. Para quem não sabe, eu perdi toda a mobilidade do corpo, né? Eu tive que reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender a comer, Aí já vem engolir, a recuperação, né? De novo. Quando a minha voz voltou, que eu fui tirado, eu consegui voltar a respirar em ar ambiente, a minha voz era assim. Só chiado, bem chiadinho. Era. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses para 4 com essa voz, né? E era um esforço muito grande para me conseguir falar, porque o meu pulmão ainda não estava reabilitado 100%, né? A infecção foi combatida, estava diminuindo, mas eu tinha ainda eu tive um longo processo de reabilitação. Para quem não sabe, eu saí da UTI mal conseguindo andar, né? Mal conseguindo falar, mal conseguindo comer. Eu perdi massa muscular. Eu fiquei só os ossinhos. Perdeu o cabelo também? O cabelo caiu. Cabelo, para quem me conhece, sabe que eu sempre tive cabelão. Cabelo, agora que está voltando,
né, a crescer, mas eu perdi 80% do meu cabelo. Foi uma época muito difícil para mim. Me abalou muito emocionalmente. Eu tive ansiedade generalizada, eu tive que passar por psicólogo, né? Eu tinha trauma, eu tinha pânico de ficar no meio de pessoas. Tudo isso já no processo de reabilitação. Fui fazer fisioterapia pulmonar respiratória e de mobilidade. O meu pulmão ficou colado na costela. Então, assim, Nossa. a primeira sessão de fisioterapia respiratória foi a dor mais intensa que eu senti em toda a minha vida, desde quando eu estava na UTI até aquele momento, né? Porque o pulmão teve que ser descolado da costela. Sei. Não sei se dá pra ver vídeo também, Pedro? Tem como? Eu vou te mandar, você roda pra gente. Claro que não vai ter o áudio, né? Mas Não. continua aí. Né? Então, assim, foi um processo tanto de reabilitação física, respiratória, quanto emocional. Nossa, Porque sim. o Covid, você que teve Covid também, assim, no nível um pouco mais grave, 40%, 30% de comprometimento pulmonar, ficou isolado 5 dias na UPA Covid, ou até passou pela UTI Covid, sabe do que eu estou falando. A Covid deixou, assim, sequelas terríveis na questão emocional, psicológica. Sim, sim. Né? Também porque as pessoas já estavam tendo problemas emocionais e psicológicos por causa da quarentena. O isolamento já causou tudo isso, né? Exatamente. Muita gente tirando a vida, muita gente divorciando. Então, foi aquele alvoroço. Agora, imagina você ficar dentro de uma UTI, olhando 24 horas para o teto, para as paredes e para a gente tudo encapuzada, que você só via isso aqui, os olhos. Não sabe nem que hora é, se é de noite, se é de não dia. Não sabia que hora era, se era dia, se era noite. E sem comunicação. Graças a Deus que quando eu já estava assim, bem lúcida, houve um projeto da parte da assistência social dentro do regional. A coordenadora, né, fazia uma videochamada com os pacientes para com as famílias uma vez na semana. Né? E isso foi me dando esperança de novo, porque eu saí da intubação, passei por essa parte crítica espiritual, mas a questão emocional lá é muito forte, o clima é muito pesado, o ambiente é de morte, você não tem notícias do mundo lá de fora, a impressão que dá é que todo mundo te abandonou, que você está sozinha, você não tem notícia de ninguém. Então eu chorava muito lá por conta disso. E aí, quando saí, o processo continuou, né? Eu passei, inclusive, quero mandar um abraço para a doutora Elane, que foi quem me ajudou nesse processo, né? E fora os amigos, familiares, o meu esposo com a minha sogra, que incansavelmente cuidaram de mim. Eu voltei para casa, gente, eu não conseguia nem ir para o banheiro sozinha, tá? Eu não conseguia tomar banho sozinha. Minha mãe que ia me dar banho todo dia. O meu esposo que me sentava e me levantava do vaso sanitário, porque eu não tinha força nem para isso. Totalmente dependente, né? Totalmente dependente, não conseguia dormir na minha cama de tão frágil que ficou o meu corpo. E a dor, eu senti essa dor intensa por muito tempo nos meus ossos, na minha musculatura, porque eu perdi a massa muscular do corpo. Eu só conseguia dormir na rede e muito mal, forrada por travesseiros embaixo, né? Para me movimentar, para mudar de posição, isso desde a UTI eu sempre dependi da ajuda das pessoas. Então foi um processo bem lento, dolorido, muito dolorido, tanto fisicamente quanto emocionalmente e psicologicamente. Gente, depois de um testemunho desse aqui, eu vou ficar mais crente ainda. Ô Senhor amado, obrigado, Jesus, pela minha vida, obrigado pelo ar que respiro. Agradeça por tudo que tem acontecido na sua vida. Agradeça. Hoje eu sou grata, até pelos mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Né? É muito interessante, porque quando eu estava lá, eu me lembro da primeira vez que eu fui tomar um banho de sol, que me tiraram do leito, me amarraram numa cadeira de rodas e me levaram para tomar um banho de sol. Eu andando, eles empurrando aquela cadeira pelo corredor da minha ala Covid, eu me lembro como se fosse hoje, é a segunda vez que Deus falou comigo ali naquele lugar. Né? Eu dá vontade até de chorar. Eu me emociono. Fica à vontade. Porque ele falou para mim audivelmente na minha cabeça, eu ouvi essa voz por todo aquele corredor falando assim, essa frase, sem sequelas.
sem Nossa. sequelas. Fico até arrepiado. Eu comecei a chorar e eu comecei, mesmo sem voz, a me agitar. E eles, Tauana, calma, senão nós vamos ter que voltar para o leito. Calma, não se esforça. E eu querendo falar, e com muito esforço eu falei assim, Deus falou comigo. Nossa, Ele disse sem sussurrando. sequela. Né? E eu falava, chorando, sem sequela, eu não vou ter sequela. E eu via o semblante daqueles profissionais se desfazer na hora que eu falava isso. Porque eu perguntava quando que eu vou ficar boa, quando que o meu corpo vai voltar ao normal. E, assim, com muita penalidade, eles falavam para mim assim, Tauana, olha, com muito esforço, com 2 anos tu consegue te recuperar 100%, 2 anos. Quando eu saí da UTI e fui para a fisioterapia, a fisioterapeuta me deu o mesmo diagnóstico, 2 anos. E todos eles esperavam sequelas de mim, tá? Algum tipo de sequela, porque quando eu saí da UTI, eu já estava em processo de atrofiamento dos nervos. Eu conheço pessoas que aconteceu isso, nas pernas. Isso, Atrofiou os nervos. atrofiou, tanto que eu dormia com a mão assim, ó. Eu saí da UTI com a mão assim. Eu não conseguia mais ficar, eu tive que usar aquele adesivo para poder conseguir fechar Deus, a boca, né? porque eu fiquei muito tempo, 15 dias com a boca aberta, com um tubo dentro. Então, assim, foi bem difícil, eu me vi desfigurada, a beleza foi pro ralo e realmente a nossa vida é um sopro. A gente não tem controle, a gente não tem domínio. Tudo que a gente pode fazer é depender de Deus, que Ele tem um controle de tudo, tanto na vida quanto na morte. Isso eu tenho certeza. Então, foi bem difícil, o diagnóstico era contrário, esperavam sequelas. Eu me lembro até hoje de um dia que eu voltei da fisioterapia chorando, porque a doutora muito atenciosa, né, muito carinhosa. Eu sei que ela falou isso porque, cientificamente falando, quem olhava para mim dizia assim, não é possível. Essa menina nem está viva com o quadro que ela teve. Eu era a pior paciente da UTI Covid na época. Eu fui a pior paciente na época que eu estava lá. Então, e eu já escapei com vida, já era assim, algo que contrariava eles demais. No mínimo, essa menina vai ter sequela. Aí não veio as sequelas. No mínimo, é 2 anos para se recuperar. Eu me recuperei em menos de 6 meses. Em menos de 6 meses, eu já estava grávida. Maravilha. Casada e grávida. Olha aí. E nasceu. O menino Nasceu. Logo, logo ele vai estar correndo aqui por todos os lugares, na igreja, tudo onde Sim. for, né? Mas, enfim, um versículo que me chama muita atenção, fizeram uma pergunta a um grande cantor, e disseram assim, qual o versículo que mais você ama? E realmente, eu tomei para mim também esse versículo, que é de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, Ele vai limpar. Vai chegar um dia Exatamente. que todos os problemas, dificuldades que você passa aqui vão passar. Tudo vai passar, pode ter certeza. E eu agradeço muito a Deus por esse testemunho, porque edifica muito a minha vida também. Eu espero que tenha edificado muito a sua também. Né? Amém. Mas quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade aí, fala aí. Só encorajar, né, as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, vendo esse podcast, independente da sua situação. Né? Depois que eu saí da UTI, a quantidade de mensagens que eu recebi pelo Instagram, WhatsApp, Facebook, eu acho que até hoje eu nunca consegui responder todo mundo. Né? Peço até desculpa se eu não te respondi, mas a maioria das mensagens era: minha mãe está em estágio terminal do Covid, Tauana, ora por mim, eu estou com tal problema. E eu li aquelas mensagens e falava assim: meu Deus, eu não tenho o que essas pessoas precisam, mas o Senhor tem. Porque quando eu pensei que seria o meu fim, o Senhor me mostrou que o Senhor é a própria vida. Né? E eu ouvi uma frase, e eu vou carregar isso para o resto da minha vida, e é o que eu quero deixar para vocês hoje. Leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Quando todo mundo achou que chegou o meu fim, quando eu entreguei, né, as forças, o meu espírito já estava em paz, conformada, o Senhor, Ele tirou vida da onde não tinha mais. E Ele é especialista em fazer isso. Então, às vezes, a situação pode estar crítica, né? Pode ser que pareça que é o fim,
mas leva tempo para Deus fazer de repente. E de repente, quando a gente menos espera, Ele faz. Maravilha, maravilha. Gente, eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Já estamos com nosso horário já bem... A gente queria falar de mais coisas aqui, mas o horário já está bem extenso, né? E eu quero só agradecer, Tauana, Eu que agradeço. por essa palavra maravilhosa, esse testemunho maravilhoso que você deu aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir, não só a nível de cidade, mas a nível de Brasil, que nós somos transmitidos também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, eu até peço, você que está assistindo, compartilha, tá bom? Que vai abençoar outras vidas, outras pessoas. Exatamente. Que vão ouvir esse testemunho e vão ser edificadas bastante. E vão procurar você no Instagram. Repete de novo aí, que tem gente que está entrando agora e vai ouvir. Tauana sem H, Tauana Viana, tudo junto, viu? Tauana Viana Bela, Bela com 2 L. Tá lá, esse é o meu Instagram, Tauana Viana Bela. Eu quero só enfatizar mais uma coisa, Fica à vontade. antes da gente terminar, que eu conto essa história hoje sem pesar, tá, gente? Não é uma história de comiseração, não é uma história, não é um testemunho, né? Hoje, raramente eu falo sobre isso, né? Vai fazer 2 anos agora em junho que tudo aconteceu. Por quê? Porque hoje eu celebro a vida. Sim, E sim, a gente com certeza. celebra, as pessoas começaram a me chamar de milagre. A Tauana, o milagre, mas na verdade eu dou toda a glória e crédito ao meu Deus, né? Porque não foi porque eu mereci, mas foi porque Ele disse que ainda não era a hora. E pronto, a decisão é dele. Eu sei que muita gente orou e clamou, mas esse mérito, com todo carinho, eu quero dizer para você, não foi seu também. Né? Esse mérito é de Deus. Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida, né? E Ele decidiu que ainda não era a minha hora, então estou aqui para a glória dEle, para dizer que a minha história é para a honra dEle. Eu lembrei daquela canção, Um Milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. Sim. Maravilha. Gente, mais uma vez, obrigado, Tauana, por esse momento maravilhoso. Amém. Eu me considero, vamos dizer assim, privilegiado de ter conseguido tirar esse testemunho de ti aqui, né? Porque realmente eu nunca vi ela falando disso aqui em qualquer lugar não, gente. E o podcast hoje vai estar recheado de curtidas, pode ter certeza. Mas obrigado, Tauana, por tudo. Deus abençoe a sua vida, sua família, família Viana, que eu digo que a família Viana é igual a História Sem Fim 2. Tem Viana em tudo quanto é lugar, nunca acaba. Espalhado por 4 cantos aí do mundo. Todo lugar, inclusive no Maranhão, viu? Que é o que mais tem. Mas eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Trigo e Cia, panificadora e confeitaria Trigo e Cia, que está conosco aqui, VIP Center e VIP Auto Center Pneus, linhas leves e pesadas. Você pode entrar em contato pelo número 992 15 31 31 ou 98404 2217. Meu amigo Tiago, Biplaze, para você dar aquela arrumadinha no seu celular que quebrou, né? A tela, dá uma arrumada lá na Minas Gerais, no Getati. ACM Massas, pastel e lasanha. Flor de Açúcar, confeitaria artesanal. Arte Metal, soluções visuais. E Rose Store, para você mudar um pouco aí esse vestido aí, tá, mulher? Mudar aí esse top aí, deixar um negócio bem bacana, tá certo? Gente, esse foi o nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima semana, vamos estar juntos. Quer deixar só uma palavrinha aí? A gente vai fechar contigo aqui uns 15 segundos. Aquela palavra assim, tá, do Rios, né, que a gente chama, né? Arrocha aí. Do Rios. Né? Tá, eu quero deixar uma palavra que o Senhor falou comigo muito, no momento de muita aflição que eu passei lá quando eu estava entubada. Que é aquela passagem de Lázaro, né, muito conhecida, que Jesus chega ali no lugar onde ele morreu, em frente ao seu túmulo, chora, né, mas de repente ele fala assim, Lázaro, vem para fora. A gente acha linda essa passagem, mas a gente não se atenta que a vida de Lázaro, ela deu continuidade depois disso.
houve o milagre, e às vezes você olha para mim e vê assim, houve o milagre, mas a minha vida ela está continuando, assim como a de Lázaro continuou. E a Bíblia fala mais à frente que Lázaro ele foi perseguido e foi ameaçado de morte. Por quê? Porque ele era a prova viva de que Deus podia fazer o impossível. Né? E Jesus já estava sendo ali ameaçado de morte também pelos fariseus, doutores da lei, e tudo que comprovasse ou afirmasse de que realmente Jesus era quem ele estava dizendo ser, o Filho de Deus, eles ameaçavam também. E Lázaro passou a ser ameaçado por conta disso, simplesmente porque ele era uma prova viva do milagre de Deus. E às vezes você que está me assistindo, você também recebeu um milagre da parte do Senhor e não entende por que a tua vida se tornou até um pouquinho mais difícil depois desse momento, desse episódio. Mas eu quero te dizer que é porque você é a prova viva do milagre de Deus aqui nessa terra. E todas as vezes que você abre a sua boca para testemunhar, contar dos feitos do Senhor, o inferno vai se levantar. Sabe por quê? Porque você é testemunha fiel do poder de Deus. Mas não desista, porque o Senhor está com você. Pronto, beleza. Então, a gente vai fechar aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo. Tchau, tchau, gente.